Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre contabilidade financeira e nosso assunto principal é a diferença entre taxas efetivas e taxas nominais. Bom, como vocês já perceberam, existem um monte de nomenclaturas relacionadas às taxas de juros. E para que nós possamos entender da melhor forma, nós vamos falar sobre cada uma. Pois bem, a taxa efetiva de juros é a taxa de juros apurada durante todo o prazo N, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Ou seja, a taxa efetiva é o processo de formação dos juros pelo regime de juros compostos ao longo dos períodos de capitalização. E ela é obtida pela seguinte expressão: 1 mais I elevado a N menos 1. Vou deixar o botãozinho aqui para vocês clicarem. Nós temos também a mesma aplicação dessa fórmula quando nós estamos falando das taxas equivalentes. Bem, mas voltando para a nossa fórmula, o I indica a taxa conhecida e o N indica o período. Vamos pensar em um exemplo. Nós temos uma taxa de 3% ao mês. Essa é a nossa taxa de referência. E nós gostaríamos de transformar essa taxa para anualmente. Nós aplicamos a nossa fórmula 1 mais 0,03 elevado a 12, porque é o número de meses que contém um ano, menos 1. Nós chegamos ao resultado de uma taxa efetiva de 42,57. Isso quer dizer que, ao final de um ano, a taxa incidente sobre o capital, de fato, será de 42,57%. Por outro lado, quando se diz que uma taxa de juros é nominal, geralmente é admitido que o prazo de capitalização dos juros, ou seja, o prazo do período de formação e incorporação dos juros ao principal, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Ou seja, o prazo de referência é diferente do prazo de capitalização. Por exemplo, nós podemos ter uma taxa anual de 36%, mas nossa capitalização pode se dar de maneira mensal, ou seja, os períodos são diferentes. A taxa nominal é uma estratégia usada por algumas instituições financeiras, algumas organizações, no sentido de mascarar o volume de taxas que está sendo efetivamente cobrado. Quando a empresa divulga uma taxa nominal de 36% ao ano, na verdade, você não irá pagar 36% ao ano. Por quê? Se a empresa divulga uma taxa nominal de juros de 36% ao ano com capitalização mensal, você deve ficar muito atento e tomar muito cuidado. Com relação à taxa nominal, é comum admitir juros simples, ou seja, 36% ao ano dividido por 12 meses, você terá uma taxa de 3% ao mês com capitalização mensal, o que vai resultar numa taxa cobrada anualmente de 36%, correto? Não está correto. E é aí que mora o perigo. Por quê? As instituições, de modo geral, trabalham com o regime de capitalização composto, o que quer dizer que nós temos uma incidência de juros de maneira exponencial. Os juros do mês seguinte incidem sobre o capital acumulado do mês atual e assim sucessivamente. Portanto, é necessário que nós encontremos a taxa efetiva, aquela taxa que realmente vai ser cobrada ao final do período estipulado. Ao encontrarmos a taxa efetiva para a referência anual, nós temos 42,57% e não 36% como imaginávamos. Então, o conhecimento com relação a esses dois conceitos é essencial para que você não seja prejudicado nas suas transações financeiras. Então, recapitulando, taxa nominal é aquela em que o período de referência é expresso de forma diferente do período de capitalização. Ou seja, você deve tomar muito cuidado para que não tenha surpresas com os montantes finais de juros que você realmente irá pagar na sua operação financeira. Já a taxa efetiva é aquela taxa real e ela é exatamente a mesma no período de capitalização e no período de referência. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!